É isso mesmo que você leu. Pegou fogo na minha casa e eu perdi absolutamente tudo que eu tinha. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês que não é tão legal assim. Eu recebi várias mensagens das pessoas me avisando que a minha casa tava pegando fogo domingo. E como vocês podem ver, né, só sobrou essa parede aqui. E pegou fogo em tudo, gente, destruiu tudo. Todas as minhas fotos de infância, todos os meus documentos, todos os vídeos, gente, que eu tinha gravado pro canal. Eu perdi tudo. Todas as cartinhas que já me mandaram desde a infância, que a minha avó me mandava quando eu fazia teatro, que os meus professores me mandavam falando o que eu podia melhorar, o que estava indo legal. Eu perdi também, sabe aquelas fotos que a gente cola assim na parede e a gente vai deixando de lembrança, mas que a gente só tem elas impressas? Pois é, eu também infelizmente não vou ter mais elas. E eu perdi uma das coisas que eu mais gostava na minha vida, que era aquele bonequinho meu de infância que eu deixava guardado no armário, que eu nunca ia usar pra nada, mas que ele tava sempre lá, pro dia que eu quisesse olhar, ou sei lá, dar pra uma outra criança, ou pra um filho se um dia eu tiver. Eu perdi os quadros que eu comprei na minha Eurotrip, e que eu não faço a menor ideia de quem são os pintores, sabe? Eu só tava andando pela rua e eu comprei, e agora eu não vou ter mais eles, porque eles pegaram fogo. Agora imagina que além de pegar fogo na minha casa, coincidentemente pegou fogo na casa dos meus pais. Os meus pais perderam tudo, gente. Perderam as minhas fotos de infância, as fotos deles, os documentos que a gente tinha, toda a nossa história. E pra piorar, os meus avós também tiveram a casa incendiada e a gente perdeu tudo. Ou seja, toda a árvore genealógica da minha família foi embora, não sobrou nenhuma história pra gente contar, além da história que a gente tá construindo hoje, agora, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo. Acho que já deu pra você entender, né? Que a minha casa continua aqui, que a minha parede continua aqui, e que na verdade isso é tudo uma metáfora e que eu, entre aspas, não perdi nada de importante. Eu tô contando essa história pra vocês para que a gente possa, inclusive eu possa, entender melhor sobre o que realmente significa o incêndio no Museu Nacional. Para quem não sabe, o Museu Nacional é um museu incrível que tinha aqui no Rio de Janeiro e que estava já há algum tempo bem abandonado, digamos assim, com uma verba muito pequena para ser mantido. No domingo agora, ele pegou fogo e praticamente tudo que tinha lá dentro, gente, foi destruído. O Museu Nacional, gente, para quem não sabe, inclusive eu não sabia, só depois que ele pegou fogo é que eu fui descobrir, é a mais antiga instituição científica do Brasil. E é um dos maiores museus de história natural e antropologia das Américas. Era, né? Porque agora que pegou fogo, não vai ser mais, infelizmente. O Museu Nacional fica na Quinta da Boa Vista, que é um lugar muito bonito aqui do Rio de Janeiro, e ele fica dentro do Palácio São Cristóvão, mas que fica numa zona da cidade que acaba que as pessoas não visitam tanto, porque não é assim, como é que eu posso dizer, o melhor lugar para se turistar, né, pelas redondezas e tudo mais. Com a notícia de que o museu estava pegando fogo, eu acredito que muitos de vocês começamos a descobrir da importância desse museu e de quantas coisas tinham lá dentro incrivelmente históricas, não só para a história do Rio de Janeiro, como para a história do Brasil, mas para a história do mundo. A luzia, que é o fóssil mais antigo já encontrado no Brasil e que provavelmente eu acho que a gente não vai poder ver mais. Mais de 700 peças egípcias que começaram lá na época de Dom Pedro I. Inclusive tinha uma múmia que ela era mumificada de uma forma diferente e as pessoas, né, falavam que ela tinha um mito de que se você encostasse nela, você entraria em transe. Alguns dinossauros que foram encontrados no Brasil, inclusive o maior dinossauro que já foi encontrado, que estava completamente montado lá com as peças originais dele e que a gente não foi ver. Eu não fui ver, você não foi ver, provavelmente muitos de nós não fomos lá ver. Por que a gente não foi lá ver, gente? Além do que eu falei, lá tinham duas bibliotecas, era um lugar de muitos estudos, e a única coisa que eu consigo me perguntar agora é: por que eu não fui gravar lá? Por que eu não visitei lá de novo? Por que você não visitou lá? Vocês já se perguntaram por quê? Eu acho que isso diz muito sobre a nossa cultura, ou melhor, sobre a nossa falta de hábito de visitar museus. Claro que eu não tô generalizando, eu sei que muitos de vocês vão bastante, inclusive vários de vocês já estão me mandando fotos do museu, mas eu posso falar por mim e por uma grande parcela da população, né, de que a gente não valoriza tanto o que a gente tem no nosso país, de que a gente não visita tanto, às vezes, os museus do nosso próprio país. Tem um vídeo aqui gravado no canal de quando eu visitei o Palácio do Catete, que é um lugar muito, muito, muito bonito e que tá muito bem conservado aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que enquanto eu tava gravando, eu falei, cara, esse lugar fica do lado da minha casa e eu nunca me dei o trabalho de entrar aqui. E fiquei pensando assim, cara, quantos museus eu deixo de mostrar no canal, porque eu sei que mostrar outros lugares as pessoas estão mais interessadas. Elas me pedem mais pra mostrar outros lugares do que museus. Acho que a gente tem, né, que mudar um pouco dessa nossa cultura no país, de não dar tanto valor para as coisas que a gente tem aqui. Mesmo quando elas não estão, né, obviamente, tão bem equipadas e tão bem cuidadas como em outros países, quando a gente pode viajar e acaba vendo, não é verdade? Bom, até agora eu expus a minha parcela de culpa de não ter visitado o museu, de não divulgar o museu,
museu, também da minha tristeza de saber que tantas coisas incríveis foram perdidas e que eu não pude tanto revê-las quanto divulgá-las através do meu canal. Agora eu quero falar sobre a minha revolta como cidadão em relação ao que o governo faz com os museus do Rio de Janeiro. Muitos museus eu realmente não mostro, gente, porque apesar deles serem legais, eu fico pensando assim, cara, esse lugar tá muito mal cuidado, será que realmente tá valendo a pena visitar aqui? E aí agora, né, com o incêndio do Museu Nacional, começaram a pipocar várias notícias na internet que me fizeram ficar de cabelo em pé. Porque obviamente para esse desgoverno, né, cultura, educação e saúde nunca foram uma grande prioridade, não é verdade? Mas eu fiquei muito chocado com os números que eu obtive na internet e eu vou colocar aqui pra gente poder debater e refletir junto sobre eles. Museu Nacional é o mais antigo do Brasil, fecha as portas por falta de dinheiro. Isso foi do Estadão de 2015. Museu Nacional suspende visitação por falta de verba. Eu até lembro que nessa época eu tentei visitar o museu porque eu tava na Quinta da Boa Vista e eu não pude visitar. 2018. Só temos verbas para medidas paliativas, diz o diretor-geral do Museu Nacional. E aí estamos aqui, né, todos falando sobre luto, todos falando sobre perda da cultura, mas aí a gente chega onde realmente importa, né, que são as pessoas que têm que cuidar desse patrimônio. Eu pesquisei na internet e o custo de manutenção que o museu recebia há um tempo atrás era de mais ou menos 1,5 milhão. Só que no último ano ele sofreu várias cortes, né, dessa verba, chegando até a 520 mil e parece que nos últimos tempos chegou a menos do que isso. O que é bem revoltante, né, gente, para um museu tão grande, sendo um dos maiores museus da América Latina sobre o tema dele. Aí você vai me falar, nossa, Ian, mas 520 mil é muito dinheiro para um museu por ano, dá para manter, é só limpar o lugar, é só pagar os funcionários. Será mesmo que é só isso, gente? Vocês acham mesmo que um palácio, gente, vai conseguir se manter um ano inteiro com 520 mil reais? Acho que não. Aí vocês devem estar pensando, pô, mas o governo, Ian, tá em crise, tá cheio de gente desempregada, não dá para ficar gastando dinheiro com o museu. Será mesmo? Vamos ver alguns dos gastos do governo. Só os gastos com cafezinho, gente, no primeiro semestre, não é no ano inteiro, é no primeiro semestre de 2016 do Legislativo, custaram 465 mil reais, que saíram do meu bolso, do seu bolso, do bolso dos brasileiros. O custo de um deputado federal é de 1,5 milhão por ano. O custo de um senador é de 2 milhões e pouquinho por ano. E não para por aí não, tá, gente? O nosso dinheiro no Brasil é muito mal gastado e muito bem desviado, a gente já sabe disso há muito tempo, e eu quero deixar mais alguns fatos aqui pra vocês. Segundo o jornal El País, o governo Temer gasta 3 vezes mais dinheiro lavando os veículos oficiais de nossos humildes deputados do que na manutenção do extinto museu. Fora isso, 500 mil mensais são gastos com jardinagem e conta de luz do Palácio da Alvorada, antiga residência da presidenta Dilma, que hoje está desocupada. A reforma do estádio do Maracanã de 2014 custou 1,5 bilhão, o equivalente a 2.400 anos de manutenção do museu. 2.400 anos. É pouco ou é pouco pra você? É um momento da gente olhar um pouco mais pra nossa cultura. Eu, como ator, como artista, como comunicador, preciso dizer que é óbvio que eu também posso cada vez acessar mais cultura, mas que a gente precisa que esses lugares tenham verba pra eles serem mantidos. No domingo eu mostrei aqui o Largo do Boticário, né, pra quem quiser tá aqui em cima, que é um lugar que deveria também virar museu e que por falta de verba, por falta de dinheiro pra fazer e pra manter, não foi feito, vai virar um hostel, vai virar um hotel. Enfim, eu acho que tá na hora da gente repensar, né, como a gente consome cultura no Brasil, se a gente realmente como cidadão tá indo aos museus, se a gente tá aproveitando da nossa cultura. Falo por mim e convido você a refletir sobre isso. A gente precisa se educar a ter mais cultura na nossa vida, a visitar mais os centros culturais das nossas próprias cidades, seja no Rio ou não, porque isso também vai ajudar, né, a cultura a ganhar força no Brasil. E é lógico, a gente tem que cobrar, gente, dos nossos governantes, que a nossa história não seja apagada, que a nossa história ela seja bem cuidada, que ela seja bem mantida, não só por esses cientistas e por esses estudiosos, sabe, por todos os pesquisadores, mas também pelo dinheiro público que tem que sim ter uma verba para isso, né? Porque se tem verba para cafezinho e se tem verba para lavar carro, tem que ter verba também para conservar a história não só do Brasil, mas da humanidade. Quero terminar o vídeo de hoje com uma frase que me tocou muito. Não satisfeitos em acabar com o nosso futuro, estão apagando com o nosso passado. Vamos refletir sobre isso, vamos incentivar a cultura nesse país, vamos torcer para que alguma coisa seja salva do Museu Nacional. Eu espero um dia poder voltar àquele lugar e gravar para o canal para mostrar para vocês novas coisas maravilhosas que terão lá. Pensa qual a sua responsabilidade, o que você pode fazer para melhorar a cultura da sua cidade, para melhorar os museus da sua cidade. Se auto-incentive a conhecer lugares novos, museus novos, cultura. Pague por cultura, sabe? Às vezes é 5 reais, às vezes é 10, às vezes é 20, mas vale a pena, gente. Tem muito museu legal no Brasil que a gente pode conhecer e é melhor a gente
gente começar a aproveitar eles enquanto eles estão aí, né? Porque nesses desgovernos todos que a gente anda vivendo, é capaz de a gente perder, infelizmente, mais museus por aí. E além disso, vamos pensar bem quem a gente vai votar em 2018, pra gente tentar, de alguma forma, né, dentro dessas possibilidades que nem são tão boas, escolher alguém que valorize a cultura, a educação e a saúde nesse país que tanto necessita desse auxílio. É isso, gente. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e aproveita pra ver todas as outras dicas que tem do Rio. E eu me comprometo a partir de agora também mostrar mais museus na cidade. Que eu confesso que muitas vezes eu não mostrei porque eu falei, pô, vou esperar esse lugar ser reformado, mas eu acho que não dá mais tempo. A gente tem que começar a divulgar a cultura e a fortalecer a cultura como ela tá agora, porque ela tá em pedaços. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por ela, né, somos nós, então vamos à luta. É isso, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo Descomplique. Um beijo, galera!